Muito bem, cá estamos nós aqui, mais uma vez no estúdio em São Paulo, gravando um episódio da série em primeira pessoa, o primeiro episódio do nosso podcast em áudio e vídeo. E quem nos dá a honra de estar aqui conversando comigo é Letícia Lopes. Letícia é psicóloga, ela trabalha atualmente no IPQ. Eu a conheci porque ela escreveu esse livro, Border e Agora, que é um verdadeiro manual de sobrevivência para o paciente com transtorno borderline de personalidade. E foi assim que eu tive a ideia de fazer contato e ver se você aceitava conversar conosco, e eu desde já agradeço a sua participação. E eu gostaria que você, então, se apresentasse como você gosta de ser conhecida e que você nos contasse um pouco de como foi a sua experiência. Nossa, que introdução maravilhosa, obrigada. É um prazer estar aqui hoje, estreando o vídeo, né? Uau, que honra! Eu sou a Letícia, eu sou psicóloga, como você falou, mas eu entendo que hoje eu estou aqui mais como pessoa do que como psicóloga, né? Hoje é a pessoa física, não o Legal, isso mesmo. CNPJ que veio. Você começou a falar do livro, eu acho que eu vou contar começando pelo livro. Ótimo. E aí a gente volta e quantas vezes for necessário. Eu escrevi esse livro depois do meu diagnóstico. Foi aos 20 e poucos, eu nunca lembro exatamente a idade, mas 20 e pouquinho ali, começo dos 20, eu tive uma história de vida com altos e baixos, você já imagina, né? Muita instabilidade, muito problema em relacionamento, uma depressão que não ia embora, ansiedade não era aquela ansiedade que fechava alguma coisa, mas também não sabe assim? Né? Eu costumo brincar que é um desconforto que não passa. Uhum. Eu tinha a impressão, ainda tenho às vezes menos hoje em dia, né? Até porque eu sei lidar melhor, mas em termos de experiência, eu acho que o que mais me chama a atenção olhando para trás é uma constante disforia em existir sobre todos os assuntos, sabe assim? Sempre tem alguma coisa incomodando. E aí, bom, enfim, aos 20 e poucos a coisa saiu do controle, acho que talvez pela primeira vez eu perdi um pouco da rédea da vida, porque eu sempre fui muito boa em fingir que estava tudo bem, Olha, né? Eu nunca tive aquele caso de transtorno mental que é óbvio que tá, sabe quando é um caos, sei. assim, que a pessoa olha e fala, tá A tudo pessoa está errado. transbordando, né? Não, eu conseguia, porque eu era uma boa aluna, eu tinha esse perfeccionismo que até hoje eu tenho, né? Tudo que eu faço eu acho que tá ruim, enfim. Então eu tinha que ter algumas coisas que estavam em ordem. Então fui existindo. Meu pai era muito rígido, também não tinha muita gracinha em casa. Acho que tudo isso foi meio que dando um bom, segurando bem, né? Eu tive a sorte de ter uma família estruturada, então meu pai e minha mãe sempre ali comigo, não tive grandes traumas, não tem uma história assim que se olhe traumática, abusos, nada. Então tudo isso segurou muito. Eu até brinco que se não fosse por isso eu tivesse nascido num lugar disfuncional, acho que eu nem tava aqui, Puxa vida. né? Mas assim, mesmo com todo esse ambiente muito protetivo, a coisa foi saindo do controle. E aí, aos 20 e poucos, já estava numa questão de abuso de medicação, abuso de substância, a questão da bebida também começou a chamar a atenção de, sabe assim, tô em casa trabalhando, vou tomar uma dose de alguma coisa 9 da manhã, e aí você fala, eu comecei a olhar e Você falar, tinha essa crítica? tinha, eu sempre, porque essa crítica eu tenho, se é pra me criticar, eu sempre tenho. Sempre vou me criticar e é o que é bom, né? Talvez protetivo nesse sentido. É uma questão de querer sair muito, quero ir no festival, quero encher a cara, quero ficar muito louca, não sei o quê. E aí, depois de toda essa fase mais maluca, a gente cai, né? Porque você Mais cedo ou mais tarde. mais cedo ou mais tarde, você tá lá em cima da montanha-russa, uma hora a montanha-russa cai. E aí caiu, e eu larguei emprego, larguei faculdade, larguei tudo, voltei para casa da minha mãe, avisando para ela que então, mãe, ó, já tentei meu melhor. Você até falou, né? Vamos tentar trazer coisas que eu não trouxe. Acho que essa parte em específico eu nunca trouxe. Fui e voltei para casa dos meus pais avisando-os que deu. Falei, ó, dessa vez eu não vou mais tentar, eu desisti. Acabou para mim, né? Jogou a toalha mesmo? Joguei a toalha. Falei, chega, não dá mais. Tô há anos tentando sobreviver, desde os 13, que eu tenho a cabeça assim, que eu sinto que não tá legal. E aí, naquela época, eu falei, chega, eu não aguento mais. Ó, eu já fiz faculdade, já namorei, já terminei, já consegui sobreviver, já tô com emprego, já morei sozinha e não passa, não vai passar. Deu, pra mim acabou. E a minha mãe, tipo assim, gata, o que você quer que eu te fale? Não vou te dar autorização pra desistir, né? E eu tinha um gato na época.
época, o Bombom. Talvez você Hum. tenha escutado sobre o Bombom. Talvez ele esteja até na dedicatória do livro, mas tudo bem, não lembro, não tenho certeza. Mas eu tinha adotado esse gato, que era um gato de um abrigo que eu trabalhava. Sei. E ele era um gato inadotável. Aquele gato feral que ninguém podia pôr a mão. E eu pensei, ele não tem amor, ninguém gosta dele. Se eu conquistar ele, ele não vai me deixar. Sim, Assim, cativá-lo, né? porque, né? E o gato ficou apegado comigo de um jeito. E aí minha mãe disse, tudo bem, você volta pra casa e desiste se você quiser, tá bom, mas o gato só vai vir se você se tratar. Ai, que safada. E eu falei, tá bom, pelo bombonzinho, o que eu não faço? E aí eu comecei, psiquiatra, não sei o quê. E tive o diagnóstico. Tudo isso pra voltar pro momento do livro, né? Inclusive foi um diagnóstico que me foi passado quase como um segredo. Papelzinho escrito, o nome do É mesmo? transtorno, assim. Sabe quando você passa um Sim. preço absurdo pra pagar um produto e você passa assim? E eu li aquilo e saí da consulta sem grandes explicações. Cheguei no carro chorando, chorando, chorando. Foi bem assim, Entendi. Uma bizarro. consulta relativamente rápida também? Relativamente rápido. Era uma psiquiatra que já me conhecia há muito Sei. tempo. E, assim, sendo justa com ela, eu também não cooperava. Né? Assim, eu ia de vez em quando, não tomava o remédio que ela passava, mentia horrores, porque eu não tinha interesse em ser honesta, mas talvez aquela vez eu tenha sido honesta, porque eu também fui comunicá-la que assim, vim aqui porque preciso, mas tipo, pra mim já deu, acabou, é o fim. E aí ela me passou o diagnóstico, falou, leia um pouco sobre isso, talvez você se entenda mais, você precisa se tratar, não sei o que, não sei o que lá. Cheguei ali, então, no carro com aquele papelzinho, né, transtorno de personalidade borderline, imagina, pus no Google, vou até tomar uma água, que não foi legal. Foi péssimo. É jogar uma bomba no seu colo, né? Sim, e assim, pô, já, né, enfim, porque até então não tinha nome. Eu não tinha assim, nossa, a Letícia é esquizofrênica, a Letícia é bipolar. Não, era, uma depressão aqui, uma ansiedade ali. Faz autolesão, mas, tipo, não fechava, sabe? Muito embora hoje em dia. Fechava, mas ninguém, pelo visto, Eu conseguiu ter acho essa que visão a mais sim. abrangente, ou você não se abria, não contava muita coisa. Eu fazia terapia também com uma vertente psicanalítica, então acho que a coisa não fluía muito na parte prática, né? Entendi. Eu também mentia para psicóloga, também tenho que fazer a minha parte, eu não era uma paciente super fácil, porque eu meio que sabia o que eu tinha que falar para não me encherem muito o saco, sabe assim? Então, e também tinha dias que eu chegava no consultório, isso é uma coisa interessante até para gente como clínico perceber, né? Eu vejo esse padrão. Às vezes eu chegava no consultório numa semana boa e eu dizia, nossa, mas tá tudo bem, mas tô maravilhosa, olha que maravilhosa, meu namoro é perfeito, minha faculdade é linda, tá tudo maravilhoso. Não sei por que eu tô aqui. Porque eu tava naquele alto. Entendi. E agora a semana que deu alguma merda ali na minha vida, aí acabou. Acabou. Aí eu já chegava, né? Não quero mais, tal. Enfim, coitada da psicóloga. Acho que ela ficava tipo, o que eu faço com isso daí? Aí, enfim, procurei no Google, fui procurar alguns livros para ler, para tentar entender melhor o que eu tinha. E aí aquilo caiu como uma luva, né? Eu até brinco que se fosse uma prova eu tinha passado, assim, em primeiro lugar. 9 critérios, eu tinha os 9. Gabaritou. Gabaritei. Só que assim, não é um gabaritão, não é um legal triste, gabaritar aquilo. não. Só que na época eu lembro que eu fiquei assim, existe um nome para esse troço aqui. Tem outras pessoas que são assim, né? Essa coisa errada, que depois eu fui descobrir também na terapia que a coisa era eu, tipo assim, Desencaixada, né, Letícia? desencaixada. É isso, Eu não. Desadaptada de alguma maneira, em alguma Nunca medida. cabia direito em lugar nenhum. E aí eu pensei, nossa, tem uma turminha aí que vai talvez sinta essas coisas, né? Só que eu não encontrei nenhum livro que eu entendi que me servisse, assim, eu terminava de ler os livros e me sentia pior, porque Sei. eram uns casos muito graves, não que eles não tenham que ter representatividade, essa palavra existe? Representatividade. Representatividade, boa. Mas, assim, não era eu aquilo também. Entendi. E quando era uma coisa muito leve também não era eu, quando era uma pegada psicanalítica não fazia sentido para mim, quando era uma coisa muito autoajuda não fechava, e eu já estava na faculdade de psicologia, né? Eu tinha começado a ouvir falar numa psicologia baseada em evidências, nem sabia o que era isso na época. Que legal lembrar, parece que faz tanto tempo. Então eu pensei, pô, vou fazer um livro que fale das coisas do jeito que elas têm que ser ditas, tipo, o que é o diagnóstico, o que é cada sintoma, o que eu posso fazer com isso, não é super legal, mas também não precisa ser
Letícia vai colocar fogo na casa, sabe assim? Não é uma coisa assim, calma. Entende? Entendo, e eu acho que você atingiu o seu objetivo. Atingiu? Atingiu o Que seu bom. objetivo. Eu li o livro, reli alguns trechos, eu acho que você foi muito feliz. Ai, Na que medida bom. em que você apresenta o transtorno, depois você comenta um pouco. Antes de apresentar, você fala do que é personalidade, o que é transtorno. É muito legal. E, inclusive, você também dá algumas técnicas para que as pessoas se defendam, por isso que eu chamei de um manual de Sim. sobrevivência. Eu imagino que nessa fase em que você estava meio perdida, as coisas que são mais salientes nessas ocasiões são as autolesões, Uhum. essa oscilação de humor, depressão. Eu imagino que você deva ter tomado algum remédio. Alguém lhe propôs algum medicamento para Sim. essas coisas. E até as que não me propuseram. E, e você ainda disse que não tomava direito porque Não. percebia que não era aquilo, né, Letícia? Ou que aquilo era só parte da abordagem do problema. Porque é isso. Você deixa muito claro, não existe remédio para transtorno borderline de personalidade. Não vai ter existe. Um que vai resolver tudo, né? Na forma de comprimidos não existe. É isso, é remédio, psicoterapia, alguns remédios pontuais, como sintomáticos, como paliativos, Sim. assim. Mas como é que você lidou com isso? Você, então, já disse que não tomava direito, e você se arrepende de ter feito isso, ou você acha que, no fim, olha, eu não tomei direito mesmo, e eu acho que não fez diferença nenhuma, porque não eram aqueles remédios. Hoje eu sei que aqueles remédios não me ajudariam, por exemplo. Olha, eu acho que, assim, se eu tivesse, talvez, tomado direitinho alguma classe específica de medicamento, podia ter me ajudado. O que acontece? Eu tenho uma questão com antidepressivo. Eu não sei quanto que você é aberto no seu podcast de falar de remédio. Posso... Pode, não. Qualquer coisa você me corta depois. O nosso público é de psiquiatras de informação, então não haverá problema algum. Que eu sempre não trago nunca nome de medicação, Entendi. né? Porque as pessoas já olham e falam... É melhor não, a gente usa só os nomes genéricos. Mas assim acho que dá. Então, Dá. eu tenho uma questão com antidepressivos que eu não sinto diferença tomando antidepressivo. É uma diferença muito leve e, às vezes, eles me deixam um pouco pior, porque eu dou uma né? Então, é complicado. Um risco, E como cada paciente funciona de um jeito, não significa que todo borderline não vai conseguir tomar antidepressivo, que não vai fazer bem. Até porque um dos remédios que mais me faz bem é um antidepressivo, que ele não é, ele é atípico, então não é um que não é muito receitado, é uma coisa que, enfim, que deu certo para mim. Mas na época, o que me era passado eram remédios que eu não sentia diferença. Sabe quando você escuta assim, eu comecei a tomar um antidepressivo e minha boca secou e não sei o que lá, ou eu fiquei mais feliz, fiquei mais... Eu não sentia nada. Eu falei, gente, não é possível, isso aqui é placebo, me deram um floral, sei lá. Não fazia diferença. E eu também sempre tive uma questão com peso, né? O que é curioso agora, estar gestante é bizarro, porque eu tô assim, nossa, calma, é um bebê. Nossa, porque eu sempre tive essa questão. Nunca fui uma pessoa gorda, mas a minha memória é sempre me ver grotesca. Assim, até hoje em dia, eu olho as fotos antigas e fico, gente, mas o que tinha ali? Grotesca, Letícia. A palavra é grotesca, assim. Tipo, na feição, no tamanho, tudo. Eu olho e falo, Só que quando eu vejo as fotos antigas, me dá até dó, porque eu fico pensando, nossa, que menina bonita, coitada, tava bem ali, uns cabelão, que eu tinha uns cabelos grandes, caiu tudo, né, mas tudo bem. Mas assim, dá uma dó. Então eu tinha essa questão, que será que o remédio vai me engordar? E aí eu ficava com esse pé atrás, porque eu comia umas porcarias quando eu tava ansiosa, porque claro, né, às vezes eu comia demais, às vezes eu não comia, às vezes eu comia e botava tudo pra fora, não era o remédio. Não. Mas eu colocava a culpa no remédio. Agora que eu tô tomando remédio... Quando tem um remédio na jogada, ele é o principal suspeito. Você tem suspeito. E eu também ele é o tinha principal questão... suspeito, não quer dizer que ele seja o vilão, mas ele é sempre o principal suspeito. E aí, eu também ia no endocrinologista na época que me passava remédio pra emagrecer. E aquilo me deixava pilhada de um jeito que, né? Enfim, depois te conto quais. Mas então eu começava a tomar aquilo, parava, era uma bagunça. E aí, acho que mexia com tudo. E também tinha uma questão que, na época, minha mãe tomava tarja preta para dormir. Por quê? Porque ela tinha uma insônia crônica, que hoje em dia ela continua com esse problema, mas agora ela já toma um remédio que não vai fazer mal, né? Porque ela ficou anos tomando remédio para dormir ansiolítico com orientação médica do tipo, toma isso aqui todos os dias para sempre, tá tudo bem. O que ali, talvez nos anos 2000, não fosse tão gritante que nem hoje a gente escuta um negócio desse e fala, como é que se faz isso? Como é que se faz isso? Mas na época era tipo assim, você toma isso aqui pra sempre, tá tranquilo. E eu descobri, em algum momento da minha vida, não me lembro qual, que aquele remédio me acalmava.
Entendi. O ansiolítico. O ansiolítico. Uhum. E aí aquilo ali era uma coisa que de vez em quando eu pegava, assim, um pouquinho. Isso também depois virou um problema imenso. Mas tudo bem. Foi outro ponto da vida depois. Eu nem sei por que eu tava falando isso. Você perguntou dos remédios. Eu perguntei dos remédios, é por Se isso. eu me arrependo de não ter tomado direito, eu acho que eu me arrependo de não ter procurado uma segunda opinião, talvez mais especializada. Eu tinha aquela lógica assim, eu vou na psiquiatra que o convênio cobra, uma consulta rápida, porque a minha ideia de psiquiatria, e isso eu acho legal para o seu público em específico, né, que muita gente tem essa ideia, e não sei se hoje em dia, acho que menos, mas ainda deve ter, que o psiquiatra, ele é aquele cara que te olha assim, tipo, nem olha na sua cara, te passa um remédio. O que você tem? Eu me sinto triste. Tá deprimido, toma isso aqui. Na minha cabeça era isso. Mas ainda tem muito disso. E ainda a gente tem trabalha muito, bastante, né, para que isso mude. A gente acredita que esteja mudando, mas ainda tem muito isso. Sim. Eu me lembro de uma história nessa linha de que o paciente chegou para atendimento para o médico dele, um médico novo do plano de saúde, e o médico disse assim: qual foi o diagnóstico anterior que o seu médico deu? Depressão. Então, para depressão é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Até logo. Nossa, que anamnese legal, Agora, faz 3 meses. Então, não estou dizendo que seja assim. Mas quero crer que não, mas tem ainda. Sim. E isso reforça a ideia do psiquiatra como uma pessoa que também está meio desadaptado, nem médico, nem psicólogo, está ali meio o único que mexe com medicamentos, é um ato médico prescrever psicotrópicos, mas não faz isso com o rigor e o cuidado e talvez até o orgulho que isso deveria. Olha, eu vou fazer muito bem feito isso aqui, porque só eu faço isso aqui bem feito, né? Eu tenho essa impressão que o psiquiatra, quando ele é ruim, ele é muito ruim, mas quando o cara é bom, ele muda a vida da pessoa de um jeito. Você se sentir ouvido por um psiquiatra, por um psicólogo. Eu falo mais pro psiquiatra, porque como eu sou psicóloga, para mim já não é a vivência que eu entro mais como paciente é como psiquiatra, né? Acho que até isso com psicólogo me atrapalha. Hoje em dia, se eu vou num psicólogo, eu já fico analisando, tipo, que técnica ele vai usar. Enfim, né, confunde. Mas o psiquiatra, quando ele é bom, ele tem um potencial de mudar a vida de uma pessoa completamente. Talvez seja o médico que mais tem esse potencial, porque a pessoa vai ali, ela tá se sentindo quebrada, né? Me escuta, me dá a mão. E o segredo, eu bato nessa tecla, é tempo. É tempo. Você tem que ter 40, 50 minutos para falar com o seu paciente. Não tem como você fazer uma boa anamnese, uma boa clínica que seja em 20 minutos. Não existe isso. Em algumas especialidades médicas, isso é perfeitamente possível. A minha dermatologista conversa comigo 10 minutos, ela vê o que eu tenho, ela vê as minhas lesões, me dá o tratamento, conversamos um pouco e eu vou embora feliz da vida porque está tudo certo. Não existe isso em psiquiatria. Então, realmente, você pode até querer fazer bem feito. Se você não tiver 40, 50 minutos... Às vezes até isso parece pouco, né? Às vezes é pouco e às vezes nós temos um episódio que se trata de consultas estendidas, que são consultas que você interrompe e depois de 1, 2 dias você continua. Nossa, que legal! Sem que isso seja cobrado à parte, evidentemente. A gente diz que é a continuação da primeira consulta, porque às vezes não dá. Às vezes não dá. Principalmente quando é a primeira consulta, né? A pessoa chega ali com uma história de vida toda emaranhada. Dependendo da história de vida, na primeira consulta é muito complicado. Sim. Você sabe que eu tenho a impressão, se tomar você pela mediana, Letícia, das pessoas com esse transtorno antes do diagnóstico, que alguns dos medicamentos que você não tomou talvez tivessem feito mais mal do que bem. Por quê? Porque eles têm isso, eles alteram, eles podem dar uma virada, eles podem tirar você de uma depressão agudamente, levarem você para uma leve excitação, não estou falando de virada maníaca, mas uma leve excitação. Eles podem te deixar disfórica, podem te deixar numa sensação de alienação mental, assim, não ligo para nada, não tem, e com isso você entra em fria. Isso rolou. Então, assim, se isso serve de algum consolo, olha, não foi isso que te fez mal ou que te atrapalhou, não, sabe? O medicamento para o pacientes com transtorno borderline de personalidade tem que ser dados com muito critério e muita clareza do que é que você espera com aquele medicamento. E com acompanhamento muito próximo, que eu já não ia deixar, então... E com acompanhamento muito próximo. Mas aí, então, você resolveu escrever o livro. Sim. E aí eu estava medicada, inclusive com um medicamento que não era antidepressivo, que salvou minha vida, porque assim, tudo bem, me deixou um pouco apática, ok, mas me tirou, eu acho que eu fiquei tão boazinha, porque eu fiquei assim, tá, tudo bem, passou. Meio flat, assim, meio... porque eu tava sempre muito, muito triste, ou muito brava, ou muito... Nessa época eu não tava muito feliz mais, o muito feliz ficou pra trás.
Mas eu tava sempre muito, muito, né? E esse medicamento me deixou meio assim, Uhum. ok, tô existindo, sabe? Existindo sem dor E e foi com algum bom. distanciamento. Sim, porque me deu a cognição que eu precisava para ir para É, terapia e entender o que estava acontecendo. Porque eu acho que antes eu estava muito assim, e aí com a medicação foi tipo assim, tá, eu consigo entrar numa consulta e sair e entender o que aconteceu aqui sem ter um surto ali, ou desligar antes, ou querer sair correndo, sabe? entendi. Então, E aí você então teve com isso então uma retaguarda para escrever o livro. E eu imagino que na medida em que você foi lendo e organizando as ideias para escrever, a coisa ficou muito clara, né? sim, Para você, né? sim, sim. Porque imagina, Entre o diagnóstico e a escrita do livro, passou, eu acho que talvez uns 2 anos, um pouco menos, porque depois do diagnóstico eu piorei bastante. Eu acho que eu ah, peguei aquilo pra mim, assim, então é isso que eu tenho. Então tá bom, acabou. Eu sou isso aqui agora, ó, eu sou border, é o fim. Então meio que comecei a me tratar meio que nessa postura do tipo, ai tá, tem que fazer o que precisa fazer, sabe? entendi. Que legal que você está dizendo isso, porque no livro, na introdução, você comenta quanto foi bom para você receber o diagnóstico. Foi Mas então foi bom fundamental. depois de um tempo. É, Primeiro você teve que digerir, sim, elaborar isso aí e passar por essa fase de, olha, de catástrofe, acabou. sim, Acabou, acabou. sou border, acabou, É, estou condenada. Você sabe que não é difícil de entender a ideia de suicídio, ou de dar fim à vida, ou de levar a vida assim, sem maiores preocupações, porque você imagina, jovem, condenada. sim, Olha, acabou pra eu mim. vou parar por aqui. Por que Sim. eu vou seguir E nessa eu estava viagem? tentando, é isso que eu sempre digo isso, sempre escrevo muito sobre isso, tem muita coisa que eu até te falei, né, a gente estava conversando antes do episódio. Eu escrevo muito pra mim, assim. Então Sei. sempre que eu releio as coisas que eu escrevo, até é bom pra ter perspectiva, porque às vezes eu releio e penso: "Gente, que drama". Mas na hora que eu estava escrevendo, estava doendo tanto, sabe assim? É legal ter eu sempre falo pra paciente, eu gosto de passar, aplicativo de controle de humor, sabe, tipo Daily, Uhum, o uhum, Cogni, você anota uhum. ali alguma coisa sobre o dia. É legal porque a gente tem uma linha do tempo, dá para dizer, olha, faz um mês que você tá com o humor caindo, não sei o que e tal, ok. Mas para além disso, para a pessoa se reler e ter essa noção de se ver de fora. Às vezes uma coisa que a gente escreve hoje, daqui a 15 dias você vai reler e você vai ter algum insight sobre você mesmo, porque você tá se lendo, é muito rico, É, né? antigamente, eu sou da época do antigamente. Antigamente, a gente recomendava que se escrevesse em diários, em Eu agendas, adoro escrever com a mão, assim. porque é isso, como, como parte dessas oscilações, né, a memória fica muito confusa. Fica, você não eu Então, sempre estive mal. exato, Mal essa essa terça-feira super, aqui, hiper essa terça-feira você estava generalização. bem. Teve dias Exatamente, bons, tá é vendo? isso É mesmo. isso É aí. um dado concreto de realidade. Olha, não é verdade, você não ficou Sim, todo esse tempo mal. Ah, mas foi só um pouquinho, então, mas mas já teve um desqualificou a pouquinho. ideia de que foi tudo, né? E isso é muito bom, porque nessa intensidade maluca que a gente tem, né, os desregulados emocionalmente, é tudo muito, então eu tô sempre mal, eu tô sempre bem, tá tudo errado, eu não aguento mais. E aí você tem que ter um dado para te falar, não, ó, tem vezes que as coisas estão bem, tem dias que você acorda, tá ok, hoje não dói existir, É. sabe? E algum episódio mais marcante na sua vida, antes do diagnóstico, ou mesmo depois, assim, alguma vivência mais difícil, que exigiu uma elaboração mais sofrida? Alguma coisa que nós chamaríamos de trauma, assim, Letícia? Teve um relacionamento que foi muito significativo e muito traumático e que eu demorei muito para conseguir sair. E eu fui conseguir falar sobre isso anos depois, porque eu era um negócio assim que eu não nada que aconteceu, aconteceu, era tudo assim. Porque sempre teve essa questão do meu bem-estar ficar atrelado com o relacionamento que eu estava na época. Eu sou Entendi. filha única, eu sou uma pessoa, eu falo bastante, mas eu sou mais introvertida, então eu não sou de ter muitos amigos, eu costumo ter uma grande amizade, né, que é Sei. a pessoa, e depois muda de pessoa. Então sempre, quando eu comecei a me relacionar, era a pessoa que eu estava me relacionando, era tudo para mim, a minha existência, tudo. Então, o que que acontece com isso? O relacionamento sendo tudo, não sobra nada além dele. Se o É. relacionamento é um relacionamento mais abusivo, mais problemático, o que que isso vai fazer com a sua autoestima, né? Que já não deveria ser, já não devia ser grande coisa, O quê? a A sua meu no autoestima. nossa, não. Se você se chamou de Sofrer grotesca, a menina grotesca, né? Não, não. cara.
É pesado, É né? Eu tenho muito, é dó. Às muito vezes eu, pesado. eu, eu fico É muito lendo as pesado. coisas que eu escrevi, eu fico até emocionada de pena de mim mesma, assim. Não que hoje em dia, às vezes, eu não penso umas coisas assim, mas é que acho que quando você é mais novo, adolescente, é tudo tão duro, né? Ser adolescente sem nenhum problema mental já é difícil. É verdade. Então, assim, Uma fase de transição, né? Nossa, terrível, não muito sinto falta, complicada. não. Mas esse relacionamento, eu acho que ele foi marcante porque era uma dependência emocional tão grande que, assim, a sensação que eu tinha com as ameaças de eu vou te deixar, você é burra, você é feia, porque tinha todo aquele, Entendi. né, todo Puxa o vida. contexto. Era uma questão, assim, parecia que eu parava o ar, não vou conseguir respirar se isso aqui acabar. Uhum. E para sair daquilo foi terrível. Consegui sair, ok, mas eu Você deu acho um que basta, ele deu um basta. o final fui eu, mas a coisa toda, ai, não sei nem explicar como é que eu fiquei, foram anos naquilo ali, né? Era um negócio que tinha que ter tido um basta desde o primeiro mês, mas tudo bem. Mas talvez tenha sido útil porque eu consegui fazer a faculdade, Uhum. né? Eu fui fazer a faculdade que a pessoa Quando fazia. você consegue ver alguma utilidade, algum sentido no que aconteceu, é um bom sinal. Até para se perdoar, porque às vezes eu Lógico, ficava, por que que eu passei por lógico. isso? Por que que eu me submeti a certas coisas? Mas assim, toda coisa ruim, se a gente olhar, tem um lado bom, né? Ainda mais relacionamentos que são mais abusivos. E eu também era uma pessoa difícil, muito ciumenta, muito possessiva. Então também não era uma, nossa, super boazinha, não, de jeito nenhum. Mas a dinâmica de um relacionamento abusivo, ela tem uma parte muito sedutora também. Né? Tem aquela parte onde, se eu não faço nada errado, então o outro não briga comigo. E é quase como se fosse um constante desafio de eu tenho que ficar bem, porque se eu dou um pisa fora, ele já, ixi, então, Uhum, enfim. Mas uhum. acho que era essa questão que me mantinha entretida, sei lá. Entendi, Eu estava vivendo de alguma entendi. forma. Você experimentou uma coisa que é clássica no transtorno, que é uma sensação de vazio interior. Você conseguiria descrever assim, identificar e descrever algo nesse sentido? Sim. Na verdade, eu ainda sinto muito esse sintoma em específico, ele é chato até hoje. Uhum. E eu tô gestante, tô muito sentimental, vou tentar não ficar chororô. Mas é um problema isso ainda, né, porque, eu não sei definir exatamente que palavra que eu usaria para chamar esse vazio, mas eu acho que o vazio talvez com essa palavra é muito boa, né, que Uhum, escolheram, uhum. porque é como se fosse um buraco negro interior. Exato, Eu tenho até um post que eu exato. falo sobre isso, Ah, né, olha eu só. fico colocando coisas ali, mas as coisas elas ficam um tempinho e depois elas somem de novo. Então, eh, parece que é um convite constante interno de achar significado nas coisas, porque se eu fico distraída um pouquinho, eu já caio naquele: "Nossa, nada faz sentido, nada importa, não sirvo para nada", e aí vai embora. Mas não é material, assim, não é tão palpável, é só É uma sensação, é é uma uma coisa falta, eu não sei, um buraco. é um buraco. Eu E aí é gostei um da ideia. buraco que Eu te perguntei isso também porque quando você me contou do relacionamento, eu vejo isso com muita frequência. Esse vazio facilmente é preenchido com alguma coisa de facilmente. O fora. relacionamento eu acho que é a coisa que mais me preenchia. Então, mas aí é um preencher Péssimo. artificial, porque o vazio está lá. Se você Sim, tira aquilo, está lá o vazio. A exato. ideia é que aquilo seja preenchido com conteúdos ou com alguma coisa Sim. sua, né? Eu Que acho preenche aquele até, vazio, né? pensando agora, até talvez uma elaboração que eu nunca tivesse feito. Como a vida é interessante, né? Talvez até aquele monte de conflito fosse Uhum. um jeito de me manter entretida por causa disso também, desse vazio. Porque Faz talvez se eu sentido. tivesse um relacionamento e depois disso eu tive relacionamentos saudáveis, ao ponto de eu pensar, não tá sendo legal. Porque assim, Me obriga a ah, pensar em um monte de é uma coisa, pessoa né? legal que não tem. Tá, e o que que eu faço? O que que eu faço com tudo isso aqui? Que Entende? coisa Eu acho que interessante. os relacionamentos que eu tive que eram mais caóticos, quando não era caótico da parte do outro, era da minha, né? Então, eu sempre muito assim, eu era difícil de lidar, ficava atrás da pessoa o tempo todo. Imagina, você é meu tudo. Cara, você tá ferrado, porque você vai ter que viver pra mim ali, né? Então, enfim, era um jeito de, a pessoa não pode me ver hoje. Ah, então eu tô muito mal. Ah, ela pode, então eu tô muito feliz. Eu estava sempre entretida naquele caos. Entendi. Eu sempre brinco que até um determinado momento da minha vida eu me relacionei comigo mesma Uhum. e tinha um personagem ali. Uma outra pessoa que, tipo, mudava depois, terminou um, vai outra, vem a outra. Mas era irrelevante. Eu não percebi isso muito tempo depois que eu falei, nossa, acho que eu estava me relacionando comigo.
Entendi. Tinha que ter um outro ali para me dar uma referência externa de que tem alguma coisa, alguém que gosta de mim, tá, ok? Aquela Mas alça longa, né? Olha, eu não gosto de mim, mas se alguém gostar de é, mim, significa que eu mas tenho algum exato, valor, mas o né? conflito todo, toda aquela problemática que eu criava estava em mim, não no outro. Lógico. E aí a hora que eu percebi isso, eu falei, eita, eu vou ter que lidar com esse negócio aqui. Não vai ter jeito, que droga. Mas isso também foi uma percepção, coisa que vem na terapia, né? De você perceber que, putz, Não, acho que sem terapia, uma pessoa como você estava e uma pessoa com transtorno borderline de personalidade não tá tem muito difícil. futuro. É viver mais ou menos isso aí. É viver isso aí É todo difícil dia ter por esse muito insight tempo. sozinho, né? Difícil. Até hoje, conversando com você, você me falou um negócio e eu pensei, nossa, É, é isso, né? A conversa, uma outra é, pessoa vendo a sua história, às vezes dá um. Você fala, "Não, isso aqui eu não ia ver sozinho. A gente tem que sair da cabeça, né? é. E eu estava pensando aqui, como é legal você ter essa disponibilidade para se expor, para contar de você como era. Você como está muito claro, assim, você é muito espontânea, muito autêntica. E no seu Instagram, a gente vê, seguindo a linha cronológica, que houve uma mudança. No começo Uhum, você falava mais de si, você se expunha mais, e sim. hoje você está, até acho que já mais madura como profissional, dando mais dicas de como você deve lidar com esse ou aquele, com essa ou aquela frustração, com esse ou aquele aborrecimento, com essa ou aquela sensação, Uhum. atuando mais como uma clínica, querendo ajudar pessoas. E eu acho que eu fiquei com essa impressão, viu, Letícia? Você faz muito bem esse trabalho. Como é que você se sente? Onde estão os 9 critérios que você gabaritou lá atrás, hoje? Olha, eles estão, assim, alguns não estão mais. Tem coisa que não me incomoda mais, né? Eu não tenho mais problema em lidar com a raiva, por exemplo. O que é, nossa, eu nunca pensei que eu fosse falar isso na minha vida. É bizarro de bom, porque era uma coisa, talvez, a que mais tenha, uma das que mais incomodava na vida prática. Sempre estava muito irritada, né? Me subiu uma irritação, assim, com coisas pequenas. Eu até brinco hoje em dia, sei lá, o Uber atrasou. Nossa, isso aqui é a Letícia de 20 anos. Nossa, eu ficava. E não era uma irritação assim, ai, nossa, eu tô irritada. Não, era um negócio que me consumia, sabe? Hoje em dia eu aprendi a sentir, talvez, um pouco de segurar. Então, por exemplo, esse critério da raiva não tem mais. Agora, uma curiosidade: você fez anger management? Você fez manejo de raiva como uma técnica de psicoterapia, ou a coisa foi se Então, dissolvendo na medida em que você foi melhorando, amadurecendo? quando eu comecei a estudar DBT, eu meio que fui me usando de rato de laboratório comigo mesma, né? Sei, Então, assim, nossa, olha isso aqui, porque eu tinha uma psicoterapeuta que era humanista, sei. e eu estudava TCC, né, DBT, e a gente até falava sobre isso na sessão, enfim, que eu acho o humanismo muito legal, mas Muito, não foi o que eu segui, mas era Uhum. eu achava lindo e tudo mais, me ajudou muito. Mas a parte mais técnicas, assim, de DBT, eu fui colocando em prática sozinha, junto com a psicóloga. Eu falava para ela, a gente fazia os desafios do tipo, o que, que eu vou fazer a próxima vez que eu sentir essa raiva. Mas não tem eu não vejo que tem outro jeito, assim, você vai ter que sentir a raiva e vai ter que fazer uma coisa diferente com ela. Não tem. Como que eu passo pela raiva? Passando, sentindo ela, assim. Eu escrevi um livro chamado A Grande Obra, Uhum, em que eu trato de emoções que às vezes se tornam um obstáculo. Uma delas é a raiva. todas, no meu caso. Qualquer uma. Quando muito intensas, Ai, todas. insuportável. Mas a ideia é essa, é canalizar aquela energia, porque a Uhum. raiva é uma emoção energizante, Ela você fica pede uma ação, pilhada. né? Então, se Sim. você canaliza adequadamente, Uhum. você realmente... Para mim tem que ser respiração, tem que ser se acalmar. Se eu entro nessa coisa do, eu vou, sei lá, vou gritar, vou. Não, ai, Não, não. não. Quando eu digo canalizar, é para uma ação Para direcionada e mim tem que ser pensada. mas eu acho legal que tem paciente que se acalma com exercício físico. Muitos. Gente, eu tenho inveja até. Eu acho o máximo. Imagina que legal você ficar com raiva e vai gastar caloria. Eu ia estar com o corpo perfeito. Você Nossa. sabe que uma vez eu estava fazendo um treino para uma maratona, que eu nunca realizei, Uhum. porque eu só parei na meia maratona. E eu estava muito irritado aquele dia, com o acontecimento. Foi um treino ótimo. Pois O é, meu né? treinador, ele dizia, olha, você está indo muito rápido, nós estamos um pouco acima do nosso ritmo. Não, vamos embora. Se irrite mais da próxima Não, vez. olha, mas eu percebi isso claramente, Uhum. quanto aquela raiva, aquela irritação, aquela frustração, eu consegui
traduzir num esforço maior. Mas é isso, não vale a pena você passar raiva para treinar melhor. Não vale a pena, prefiro seguir meu ritmo. Justo, vai com calma, né? Prefiro seguir meu Mas o ritmo. que você perguntou... Voltando à minha pergunta. Então, que, aliás, é uma pergunta excelente. As categorias que você gabaritou lá atrás, Sim. os critérios que você gabaritou lá atrás. Porque o que acontece? Eu estive numa época, agora que eu tô com 5 meses de gestação, né? 5 meses atrás, eu não estava numa época boa. Na verdade, eu estava numa época muito ruim. É que é curioso, porque como você mesmo disse, olhando o meu Instagram, eu sou muito boa, eu brinco que eu sou muito boa em fingir, né? Sim. Acho que tive que aprender, porque senão, como é que eu ia existir se eu estava sempre mal, né? Eu tive que aprender a dançar ali, conforme. Então, hoje em dia eu consigo, assim, às vezes eu tô num dia muito ruim. Quando eu comecei a atender, eu tinha esse medo, nossa, e o dia que eu não estiver bem, né? Mas eu brinco, parou, vamos atender, atende, aí fecha o computador, volta a chorar em posição fetal, próximo atendimento, era isso, assim, eu aprendia, o que inclusive tive que trabalhar também, porque depois começou a virar até, não é bom também você aprender a se desligar tanto, porque chega uma hora que você só quer se desligar, e às vezes eu usava medicação para me desligar, porque tem medicação que te desliga muito bem, né, e aí, enfim, bom, essas tretas, elas não estão no feed, entende? Entendi. Que é o que você falou, esse movimento, principalmente porque eu me formei, eu comecei a atender, eu já tenho uma linguagem muito informal, eu sou muito espontânea, então assim, eu preciso que as pessoas entendam que eu também sei trabalhar, eu sou um adulto, Lógico, né? E aí eu acho que eu fui fazendo esse movimento de, aqui eu sou mais psicóloga, menos pessoa, porque eu me expunha talvez até demais, mas tem muita coisa que eu não falo. Então, quando eu falo, por exemplo, nossa, eu tô numa semana muito ruim, geralmente a semana muito ruim já passou, e eu fiz o conteúdo ali atrás, e aí eu trago, né? Porque quando tá doendo a ferida na hora, eu não quero que 30 mil pessoas tenham o poder de me machucar, porque às vezes a pessoa comenta uma coisa, não sei nem se numa intenção ruim, que machuca muito, né? Então, enfim, estou 5 meses gestante, como eu te falei, há 5 meses atrás estava numa época péssima, tinha tido uma notícia muito ruim, estava péssima, assim, estava muito mal. Mal do tipo, sentar com a minha mãe e negociar com ela de novo, que assim, mãe, ó, dessa vez acho que não vai dar mais. Tava nesse... Tava até pensando, como é que eu vou fazer para trabalhar? Porque tava começando a atrapalhar. E supostamente eu não poderia engravidar. Porque eu tinha uma questão... não sei, sei lá. Fiz até exames e tudo. E, teoricamente, a minha trompa, ela é... Como é que fala? O óvulo não desce, ele fica ali presinho na trompa. E aí, enfim, não era uma preocupação na minha vida, eu não queria ser mãe. Tava há anos, isso aí não passava pela minha cabeça. Então, não tinha essa preocupação. E aí eu tava me sentindo esquisita, já tava super mal e tudo mal, e eu fui lá descobrir que tava grávida. E falei, gente, o que eu vou fazer com isso aqui agora, né? O que eu vou fazer com o resto da minha vida que não era pra ter? E aí eu pensei, deve ser uma gravidez tubar, eu vou ter que tirar a trompa, tal, não sei o quê. Não era. Tava ali o bebezinho bonitinho. Olha. Sim, e aí nessa época, enquanto meu feed tá muito bonito, eu passei por acho que talvez uma das maiores crises que eu já tive, porque eu tive que suspender todas as minhas medicações, inclusive as que eu tomava escondido. Então, rolou uma abstinência bem pesada. Eu fumava, eu bebia, tudo em off, né? Porque, assim, eu não vou postar no feed com o cigarro ali, não. Então, foi uma semana que, assim, eu precisei de intervenção porque eu comecei a perder contato com a realidade. Foi esse o nível do negócio ali. Então, por que isso? Talvez porque viver essa notícia nova, que foi imagina, você vai da morte para a vida ali num estalo, né? Porque eu pensei, não, se tem um bebê aqui, eu vou cuidar dele, poxa. Bichinho não tinha nem que tá aí. Se ele tá aí, é porque ele quer muito nascer, né? Eu vou cuidar desse negocinho aqui. Eu sabia que era um menininho, já tinha certeza. E é mesmo. Parabéns, que legal. Mas foi muito maluco, assim, porque foi tipo, como é que eu vou agora? Mais Mas uma então, pra eu ter que lidar. decodificando a sua resposta, então, na verdade, muitas das coisas que você tinha, dos critérios, chamemos assim, estão aí. Sim. A raiva você zerou, quase zerou, lidou ela muito vem, melhor. mas eu lido bem. A questão, talvez a idealização e a desvalorização de pessoas eu consegui lidar, assim, eu não sinto mais. Porque eu acho que era uma resposta, eu vejo esse sintoma como uma resposta mal adaptativa a emoções. Não é que eu te odeio, é que você me frustrou. E aí eu manifesto isso como eu não quero mais te ver, ou você é horrível. Sim. E não é que você é perfeito, você me fez bem, né? Então, talvez hoje em dia, se a pessoa me magoou, ou se a pessoa é maravilhosa pra mim, não significa que eu pense, eu amo mais, amo menos, isso não. E aí eu acho que você
como disse no livro, né, nós falamos em psiquiatria, em remissão, em recuperação, remissão sustentada, raramente em cura, na acepção Sim, pura, dura, né? Olha, você tem uma infecção, você toma um remédio, você está curado da infecção e sim. para de tomar o remédio. Não tem muito isso. Mas num caso, no seu caso, num caso como o seu, o que a gente vê é um movimento em direção à normalidade mesmo. Porque Sim. não existe como zerar essas Não. coisas. Olha, eu vou zerar a minha raiva. Eu vou zerar a minha sensibilidade à rejeição. Eu vou zerar a minha tendência a ter essa disforia. Não existe isso. Isso é chato até, né? Assim, a questão da ideação suicida, por exemplo, é uma coisa que eu acho que eu vou ter que conviver para sempre. Porque enquanto eu estiver viva, que até então o plano não era ser muito, mas agora eu já tô assim, não, tudo bem, né? Agora que eu sou mãe, eu vou ter que ficar aqui. Mas eu tenho quase certeza que é uma voz que vai voltar. E é curioso, porque eu trabalho com isso, eu trabalho com prevenção de suicídio. Então, legal. Fala um pouco desse seu trabalho lá. Isso te ajuda, isso te atrapalha, ajuda. isso te... Só teve uma época em específico que eu precisei me afastar. Foi esse caos todo emocional, que eu precisei me afastar um pouco do trabalho porque eu não estava dando conta. Eu realmente falei, não, agora eu vou quebrar aqui, não vai dar, né? Mas, geralmente, quando eu estou bem, me ajuda. E eu vejo que, para mim, o limite para eu procurar ajuda é quando eu começo a atrapalhar o trabalho. Se começou a atrapalhar o trabalho, isso aqui vai dar ruim. Eu já até sei. A gente fica mais atento aos gatilhos, né? É lógico. Mas esse trabalho no IPQ, no Ambulatório de Suicidalidade, é exatamente com pessoas que têm essa demanda, né? Então, a gente olha transdiagnóstico. Não importa o que a pessoa tem, mas a queixa do suicídio. Quero morrer. É sobre isso. E me ajuda muito, porque eu acho que é um jeito de me escutar também quando eu tô falando. Porque, de fato, a ideação suicida, como todo pensamento crônico, ele volta, né? Nossa cabeça, ela fica ali. Você tem os seus engramas todos ali. Opa, vamos voltar pra cá, vamos voltar pra cá. E de vez em quando vem o pensamento, nossa, que dia difícil, era melhor morrer. Era melhor... Aí você tem que olhar e falar, não, peraí, calma. Isso é um pensamento, né? Quais outras formas que tem de fazer do que morrer? Eu posso comer um chocolate, eu posso tirar um cochilo, eu posso respirar, né? Tá tudo bem. Enfim, você vai fazendo esse trabalho. Mas é isso, as coisas ainda estão aqui. Muita gente fala pra mim, ai, nossa, você é ex-border, ou nossa, você nunca teve nada, porque você tá tão bem, né? Tudo bem, acho até bom. Eu acho que até talvez você... Não, é bom você passar que isso. Que bom, eu tô fazendo direitinho meu papel, mas... você talvez tenha sofrido, talvez alguém tenha te perguntado, mas será que você teve border mesmo? Direto. Porque não é assim que se vê a evolução de um verdadeiro borderline. Não, mas isso é direto, isso assim... Até pelo fato de eu ter um trabalho, de eu ter um relacionamento, hoje eu tô, assim, tá tudo bem, eu não tenho grandes crises, assim, pelo menos nada que seja tão evidente, né? Mas as pessoas às vezes ficam com, não, mas o seu caso, o meu é verdadeiro, o meu é real, né? Por exemplo, autolesão é uma coisa que eu não falo mais quando acontece, é muito raro, faz tempo, agora... Não sei quanto tempo faz, menos de um ano, né? Infelizmente, achei que ia ter mais tempo. Mas não falo mais, até porque se dá de uma forma diferente. Às vezes não é aquela coisa como era antigamente, que era quase um ritual de eu vou me machucar. Às vezes eu percebo que eu tô muito estressada e, de repente, quando eu vejo, eu já fiz alguma coisa e já me machuquei, sabe assim? Entendi. É diferente. Eu acho que talvez a pessoa que tá em remissão de sintomas, às vezes ela cai num padrão de comportamento, do mesmo jeito que a gente cai num buraco na rua, você tá andando aí, você tropeça e fala, ai, cacete, deixa eu ver esse negócio aqui. Você caiu naquilo e fala, opa, olha eu aqui de novo. Você saiu de um terreno acidentado, em que o buraco e os obstáculos eram tudo ali. De repente você vai num terreno mais plano, mais calçado, e tem um buraco ali. E às vezes você esquece. Você cai no buraco. Isso eu acho legal, isso eu acho muito legal que a DBT trabalha. Não esqueça, assim, tá sempre na sua cabeça que eu tenho um probleminha com raiva. Deixa ele ali aqui. Porque eu sei que se a pessoa começa a me tirar muito do sério, eu tenho que parar e falar, se eu deixar isso aqui continuar acontecendo, eu vou quebrar tudo, eu preciso... Entende? Não é que, eu tô curada, Primeiro passou. Identificar, né? Porque muitas vezes passa batida a raiva. Sim. Você só vai ver quando quebrou tudo. Exato, isso é. Então, primeiro identificar, subindo aqui esse negócio. Tem uma espécie de manômetro, assim, Sim, de pressão, né? Exato. Isso é muito importante. Se eu entendi bem, você lá no IPQ... você também recebe residentes que estão entrando no serviço. Sim, então, nossos meninos. Então eu gostaria de meninos saber... e meninas, esse semestre tem meninas também. Gostaria de saber o que é que você gostaria de falar, assim, para a nossa audiência, os nossos colegas em formação. A gente deu esse nome, mas a gente sabe que um bom psiquiatra em formação, eu estou em formação, eu tenho amigos mais velhos que se dizem em formação, mas
como regra geral, os mais jovens, os que estão começando agora, os que estão terminando a residência, iniciando a prática psiquiátrica. O que você teria a dizer para eles? Eu acho que, pensando de um ponto de vista como paciente que eu fui, eu precisava de muito acolhimento, mas eu não conseguia deixar isso claro. Então, eu imagino que eu fosse uma paciente e talvez um profissional que está ali começando pensasse: ai, nossa, que pessoa difícil, que pessoa. Ai, não quero atender mais a Letícia. A Letícia, nossa, ela não colabora, sabe assim? Eu chegava nas consultas, e talvez aconteça muito isso, principalmente com quem tá numa crise, a gente chega como um porco-espinho na consulta. Você tá assim, você tá armado, até porque normalmente a pessoa já vem de uma história de vida onde já existiram consultas que não foram legais, Sim, um passivo né? acumulado, né? Um passivo Exato, você já acumulado. tá ali meio assim. Então, se o profissional, principalmente a galera que é mais nova, que tem mais paciência, né? Que a gente vai perdendo a paciência ao longo da vida, mas quem é mais novinho acabou de entrar, começar a atender, lembrar que aquela pessoa, ela tá ali, porco espinho, mas na verdade ela tá nua na sua frente. Ela tá assim, socorro, tá Vulnerável. difícil. E quanto mais você puder tentar olhar, o paciente borderline, geralmente ele desafia muito, porque não é de propósito do tipo, ele quer ser mal, mas é que ele não sabe o que fazer. E ele vem de uma vida, uma história de vida onde eu tô me debatendo. Sabe aquela bolinha perereca? Eu chamava de bolinha perereca quando eu era criança, comprava na feira. Ela faz, parece que quanto mais você bate, Mas mais ela alto ela pula, vai. é isso Eu mesmo. sinto que é isso. Você chega ali, você tá em todo lugar, sabe? E aí você talvez precise de alguém que só pare e fique esperando você parar de pular um pouquinho. Que não adianta o psiquiatra querer pular junto e tipo, vou te segurar. E aí você me permite... É muito legal isso. Muito legal, porque realmente eu acho que, como regra, a relação contratransferencial diante de uma pessoa com um transtorno borderline ou com um quadro de excitação maníaca leve é de uma espécie de irritação, de uma espécie de incômodo, de olha, isso aqui não vai dar certo. Então, acho muito legal essa sua Até porque a mensagem. pessoa tá, de fato, às vezes ela não quer estar ali, né? Exato, está lá contrariada, em geral É. está contrariada. E tem uma coisa legal, eu queria dizer algo mais, né? Então eu falei da importância do tempo. Você tem que ter os seus 40, 50 minutos. Sim. Mas mais do que isso, ou tão importante quanto, é o que você faz nesse tempo. Porque se você fica lá 40, 50 minutos só questionando, interrogando, perguntando, criticando, não vai rolar. Sim. Então é isso, essa coisa de acolher, de esperar, de ter paciência. E eu não sei se você concorda comigo, mas eu tenho muita dificuldade de dar esse diagnóstico. Uhum. Eu demoro muito para dar esse diagnóstico. Que bom. Às vezes a pessoa chega já se dizendo, olha, eu tenho Sim. o transtorno borderline de personalidade. Ah, tá bom, tá bem, vamos ver. E aí conversamos, e o que o senhor acha? Ah, não sei ainda. Segunda consulta, tratei ali um quadro depressivo, aliviei um quadro de ansiedade, melhorou a qualidade um pouco do sono, voltou. Doutor, e aí, o que o senhor acha? Então, vamos ver. Porque não é um diagnóstico que se faça de primeira. E não é um diagnóstico, aliás, nenhum diagnóstico de transtorno de personalidade deve ser feito numa situação de crise. É muito dele, exato, você precisa tirar a pessoa daquela crise. Exatamente. É até bom poder Então você apaziguar, concorda com isso, né? De que concordo. realmente não deve ser esse Não. diagnóstico dado assim com facilidade. Olha, tem aqui, estamos distribuindo aqui E diagnósticos é um aqui. equilíbrio muito fino, porque quando a pessoa chega na consulta quase que querendo essa validação, também acho errado, não errado é uma palavra muito pesada, mas acho difícil a gente virar e eu não vou fazer esse diagnóstico agora, né? O tato de você conseguir, que nem você falou, vamos ver, Vamos né? ver. Vamos trabalhar com essa hipótese? Isso. Pode ser, independente, porque assim, eu sempre explico isso para paciente, eu posso te dar o diagnóstico que eu quiser, agora, não tem um exame clínico para te provar, Verdade. se você for no psicólogo do outro esquina, ele pode te dar outra coisa. Que diferença faz? Se eu não vou falar só porque você quer ouvir, mas a gente trabalha com essa hipótese. De fato, os dados que você me traz agora fazem sentido, mas você está me trazendo uma foto. Vamos ver o filme? Né? Estamos vendo o filme, semana a Boa. semana. Boa. Você vai vendo, porque se a pessoa está em crise, como é que eu vou dizer? Isso é tão básico. Se eu estou com um paciente em crise, primeiro eu tenho que deixar ele... O que eu acho que é curioso no caso do border é que às vezes é um paciente que está sempre em crise. O que é uma dica muito boa, porque vai passando a semana, e você fala, tá, ok. Essa crise aí deve ser aquela crise que é o constante, o problema né? então, se essa é uma dica boa, mas o problema é o polimorfismo.
é uma coisa meio disforme. É como você mesma disse no começo da nossa conversa, é difícil até colocar em palavras. Porque é uma Sim, coisa assim, olha, eu você não também sei não tá direito como entendendo, fazer. né? É uma sensação ruim. É uma Sim, sensação ruim e crônica. E demorada. E que me dificulta o relacionamento com as pessoas. sim, Entender isso, sem sombra de dúvida, na verdade a gente pode extrapolar. Receber um diagnóstico adequado é muito tranquilizador quando a coisa é bem feita. sim. Porque aquilo explica muita coisa, aquilo tira da responsabilidade da pessoa muita E coisa. dá Olha, uma então, responsabilidade e muito dá uma grande também. responsabilidade muito grande, exatamente. É como se você, olha, você foi promovida a adulta. Agora você vai Exa ter que lidar com É isso aqui. exatamente. Esse é a sensação que eu acho que dá. Que é assim, ó, a treta agora é sua, ó, você sabe qual que é a Exatamente. treta, vamos É, resolver? é isso aí. Porque Conte até então comigo, você né? tava assim, E conte agora, e conte comigo, comigo. É isso aí. exato. E muitas pessoas caem fora. Ah, Sim, não, vou procurar outra opinião, não gostei da sua opinião. sim, Mas eu queria ainda abordar um último ponto, que é o seguinte: essas pessoas que já chegam com o diagnóstico e meio que com a bandeira, levantando a bandeira, isso é difícil. camiseta vestida, assim, sabe? Sim, Então, eu tenho tido alguma oportunidade de desfazer o diagnóstico. Olha, você não é, ou não sim, tem esse problema. Se parece, mas se você for olhar com calma, e se você for olhar fora da crise, se você for ver, não é. A gente poderia chamar de um transtorno de personalidade não não especificar. especificado, mas esse aqui Traços, não é né? traços, Sim, exatamente. Você também tem esse trabalho de desvestir é a difícil. camiseta de algumas pessoas que já quase que tatuaram nela o Sim. diagnóstico, assim. Eu acho talvez mais difícil do que dar o diagnóstico, eu acho que é tirar, sabia? Uhum. Porque a pessoa normalmente ela já vem como eu acho que é uma armadura e faz sentido, né? Se eu tenho esse nome aqui para me pôr É. atrás, mas eu sempre trabalho com isso. Eu acho que traço salva muito. Traços e o não especificado me salvam muito, assim, né? Porque de fato, até a questão de você abordar com o paciente a parte teórica mesmo. Como é que a gente sabe o que é um diagnóstico e o que não é? Um monte de gente sentou numa mesa, estabeleceu, escreveu esse DSM. Por que isso é tão. Vamos ver como é que isso é feito? Vamos tentar entender o que é uma personalidade, quais são os grandes fatores de personalidade, vamos fazer um teste de personalidade, vamos entender o que é um transtorno não especificado, blá blá blá. Eu entro um pouco nessa parte. Que legal. Para você não. Porque senão a gente também. Eu acho que o paciente ele tem que ser empoderado com informação. Senão ele tá do tipo, eu vou num profissional que vai me dar um nome. Ah, você é border, é isso aqui. E eu saio dali com esse nome só. O que eu faço com esse nome? Qualquer outra pessoa me dá e tira? Não, eu quero que a pessoa tenha crítica. Entendi. Vamos ver sintoma por sintoma. Eu adoro fazer isso também. A gente vai ver sintoma por sintoma. Eu brinco, a gente tá no tribunal. Você vai me convencer que esse é o seu transtorno. Critério 1, taranana. Me conta da sua história de vida. Onde é que isso apareceu? Onde não apareceu? E às vezes vai uma consulta por sintoma, e são 9. Veja, não dá para ter Não pressa, dá para né? ter pressa. Mas a pessoa na narrativa dela, ela vai te trazendo, nossa, realmente isso aqui não faz sentido, ou nossa, isso aqui faz muito. Ela sabe mais dela do que eu. Eu Lógico. nunca vi essa pessoa na vida, eu falo, você é você. Você vai me ensinar a te entender, não o contrário, Entendi. né? Eu acho que talvez isso ajude, porque às vezes é difícil, às vezes as pessoas ficam chateadas, assim, eu não quero que tire isso É daqui, verdade, se né? apegam àquilo. Mas eu entendo como um processo também. Acho que Uhum. na hora certa você Uhum. consegue abrir mão daquela. É porque a gente enxerga, não sei se você também, que aquilo, se não estiver adequado, da mesma maneira que um bom diagnóstico organiza e ajuda, um diagnóstico que não seja tão bom, ou que não seja tão correto, ele mais atrapalha do que Sim, ajuda, ou né? quando a pessoa vem polidiagnosticada, ela tem tudo. Nossa, Eu sou border, eu sou bipolar, eu sou isso, eu sou exato. aquilo, Tem blá, fobia tem social, tudo. E aí tem você fala, TAG. gente, mas como assim? Né? Porque de fato a pessoa pode ter múltiplos diagnósticos, Pode, mas o que eu pode. vejo é que a grande maioria das vezes é assim, eu vou em vários médicos, cada um me fala uma coisa, eu pego todos os que já foram falados e uso como, eu tenho isso aqui, tudo, tó. E aí você olha e fala, nossa, mas... E aí explicar o que é um diagnóstico diferencial, Isso. para Tem que uma que serve, comorbidade, como é que a gente isso. faz, qual será que explica melhor, o A ou o B, sabe Uhum, assim? legal. É, Eu sempre gosto de colocar a pessoa, eu brinco quando alguém me pergunta, como é que eu ajudo o outro? Pergunta para ele, como é que eu te ajudo? Não é o melhor jeito de ser ajudado? sem dúvida. Sei lá, às vezes a pessoa quer te ajudar e traz um buquê de É, flores e você queria uma lasanha. Tipo assim, Lê, como é que eu posso te ajudar? Me dá uma lasanha, né? Então, para o médico, para o psicólogo, para qualquer profissional, para qualquer ser humano que quiser ajudar alguém. Fulano, como você gostaria de ser ajudado? Porque às vezes a pessoa quer um abraço, às vezes a pessoa quer um conselho, às vezes a pessoa não quer nada, só quer ficar quieta, é. né?
E eu acho que nisso o paciente também, a gente tem que saber como que você quer que eu te ajude. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, tem um relacionamento onde ela é super ciumenta. E ela procura terapia porque ela não consegue dar uma palestra. E o ciúme é uma coisa que atrapalha, que você olha e fala, nossa, esse ciúme vai dar ruim. Mas às vezes a pessoa não quer trabalhar aquilo. O que adianta eu falar pra você, deixa essa sua ansiedade de lado, eu tenho que falar desse ciúme? Não adianta. Se a pessoa não quer trabalhar o ciúme, vai ter que ser no tempo dela, né? A gente tem que ir, tipo, com muito cuidado, muita calma. Você tem que pegar na mão da pessoa e não empurrar a pessoa, vai lá, se resolve. Perfeitamente. Né? Nossa, muito bom. É um trabalho com calma, muita paciência. Olha, nós vamos ter que terminar por mim, sabe, Letícia? Eu continuaria aqui mais um bom tempo, Vamos! mas nós temos um limite de tempo que tem que ser Passa muito respeitado. rápido. Já passou? Rápido. Nossa, já passou. E eu, então, queria lhe dizer da minha satisfação de estar aqui conversando com você, do quanto foi prazeroso, do quanto foi agradável. Eu queria agradecer a sua boa vontade de vir até aqui, de se deslocar, de se expor, de responder com franqueza e honestidade as perguntas, de fazer algumas perguntas também. Foi verdadeiramente uma conversa Sim. e não uma entrevista, né? Nós queremos deixar isso muito claro, né? E a ideia é que sejam conversas. E queria saber se você teria algo mais a dizer, algo mais a recomendar. Não sei se eu não te cortei quando você estava falando dos psiquiatras em formação, você disse do acolhimento, da paciência. Alguma coisa a mais que você gostaria de falar, Letícia, antes de encerrarmos? Como o seu público é de psiquiatra, né? Normalmente eu falo mais para paciente. Eu sempre falo para o paciente, tem paciência com o seu psiquiatra. Acho que hoje é a hora de falar, tenha paciência com o seu paciente. Excelente. Né? Às vezes a gente tem, às vezes eu sinto, acho que todo profissional de saúde mental sente vontade, sabe quando o paciente dá uma tirada e você pensa, ai, quer saber de um negócio? Não vou responder não, deixa pra lá. Será que eu não vou responder não? Deixa pra lá, né? Se eu sou a pessoa que tô modelando esse relacionamento, ensinando ele a se comportar, será que não é bom eu falar alguma coisa? E às vezes até falar do tipo, isso não foi legal, me magoou. A gente tem que ser o exemplo daquilo que a gente quer que o paciente espelhe. E isso tem dias que você acorda e fala, respira. Tenha paciência com o seu pacientinho, ele tá precisando, ele tá ali porque ele tá precisando. Por mais que ele esteja de cara feia. Tadinho. Legal, muito bom. Olha, e com isso nós encerramos essa conversa. Muito obrigada em primeira pelo convite, pessoa. Adorei. Eu espero que o ouvinte e agora o espectador tenha gostado também. Foi realmente um prazer, Letícia. Muito obrigado. Foi, obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.